Bom dia, eu sou o professor João Batista, sou professor de matemática da rede de ensino público do estado do Piauí e do estado do Maranhão. Estou gravando esse vídeo aqui, como conquistar o seu aluno, para os meus amigos professores de Pastos Bons, Maranhão, de Nova York, também Maranhão, e aqui também de Floriano. Esse vídeo estou gravando aqui na minha cidade, Floriano, para meus amigos também daqui de Floriano. Seria da unidade escolar Jacodemes, lá no bairro Curador, e aqui, né, e aqui já perto aqui de casa, aqui que eu moro no bairro Irapuá, aqui para os meus colegas aqui da unidade escolar Monsenhor Lidolfo Shoa. Né? E em Pastos Bons é para os meus amigos lá do Centro de Ensino Ribamar Torres, e em Nova York para os meus amigos do Centro de Ensino Anália Neiva. Pois bem, meus amigos, estou gravando esse vídeo aqui após essa discussão do novo ensino médio. Eu estou aqui para ajudar nessa discussão para a questão do novo currículo. Para isso eu vou falar diretamente para quem interessa, seria para os nossos alunos do ensino médio ou do ensino fundamental, mas diretamente para todos os alunos. Como conquistar os seus alunos. Então, bacana disso, que eu comecei a ler esse livro aqui, bacana esse livro aqui, ótimo esse livro, né, do Roberto, Conquiste os Seus Alunos. E aí eu vou dar sacadas, dicas, como é que você tem, como conquistar os seus alunos, como influenciar, como persuadi-lo os seus alunos. Primeiramente eu vou falar aqui de uma pesquisa que aconteceu entre ratos. Os ratos foram divididos em três grupos. O primeiro grupo era manipulável, era colocado dentro de uma gaiola, e dessa gaiola eles ficavam um certo tempo dessa gaiola e retirados. Mas nesses intervalos de tempo eles sofriam choques elétricos. Um segundo grupo foi colocado também dentro da gaiola, era colocado e retirado depois de um certo tempo. Mas nesse grupo aí não recebiam choques elétricos. E o último, o terceiro grupo, era permanentemente dentro da gaiola, não recebeu choque nenhum. Para a surpresa dos cientistas, no final da experiência, né, os dois grupos não havia diferença. Colocado em outro ambiente, os ratos respondiam com curiosidade. Eles iam explorar o ambiente onde eles se encontravam. Já para o terceiro grupo, pasme, o terceiro grupo não explorava nada, tinha comportamentos diferentes, atitudes diferentes. Eles ficavam agachados e medrosos e não havia curiosidade de explorar o ambiente. Da mesma maneira são as pessoas. Se a gente perceber, a gente é através de estímulos. Os estímulos aqui nos colocam nessa questão da curiosidade. Da mesma maneira que os nossos alunos. Se os alunos não têm um ambiente de estímulos, eles também não conseguem responder ao que a gente deseja como professor. Um exemplo disso é o menino Gustavo, de 5 anos. Uma história de um aluno de 5 anos que era totalmente destrutivo dentro de sala de aula. Com 5 anos ele beliscava, acho que tem várias escolas semelhantes várias histórias semelhantes ao do Gustavo. Né? Ele beliscava, mordia seus coleguinhas, não se aquietava dentro de sala de aula. E a professora dele, né, com medo que os pais retirassem os seus coleguinhas da sala de aula, ela ia perder os alunos dela por conta do Gustavo. Ora, o Gustavo era os coleguinhas dela, ela tinha que fazer essa opção. Ela procurou a direção, procurou a diretora da escola. E a diretora da escola pediu para a professora dar mais atenção ao Gustavo, mas não esqueça de dar atenção a todos, para equilibrar a atenção para os seus alunos. E pediu que uma semana após voltasse à sala de diretores e relatava o resultado. Pasmem, o Gustavo mudou, o Gustavo se tornou outra criança, ela se tornou sociável com as crianças, se integrou à turma, né? Ficou integrada à turma. E a diretora, né, fez a sua reflexão. Né? O que era para ser um caminho longo se tornou curto. Os estímulos que a professora deu, que foi a atenção, foi um milagre. Foi assim que a diretora interpretou. Então, a primeira sacada é essa, gente. A primeira sacada é essa. Né? O estímulo, a criança precisa de uma atenção, de um estímulo. Pode ser
positivo ou negativo. No caso do Gustavo, ele era um estímulo negativo. Quando foi colocado o estímulo positivo, ele fez sua grande mudança do seu comportamento, né? Porque o ruim é a indiferença, como um dos ratos. Os ratos nenhum tinha do terceiro grupo. Vocês lembram do terceiro grupo? Eles eram indiferentes, né? O manipulável com ele. Enquanto os outros grupos recebiam o estímulo, né? O outro era retirar e era manipulável e recebia o choque elétrico, enquanto o outro grupo só fazia colocar e tirar da gaiola, o terceiro grupo era os cientistas se tornar indiferente a eles. O que eles fizeram? Um comportamento totalmente diferente do outro grupo. Então a primeira sacada é isso, pessoal, é dar estímulo, seja positivo ou negativo, mas a criança precisa de estímulo. Agora, claro que você vai dar o positivo. Então, para isso, você tem que estabelecer, né, um jogo entre necessidade e oportunidade para o seu aluno. Esse que seria a primeira dica para você. A segunda dica está dentro da primeira, que seria a segunda dica. O que talvez a professora fez? A professora evitou as diferenças com o Gustavo e passou a destacar as semelhanças que ele tinha com o Gustavo. Ela deve ter achado basta só um único ponto em comum, um ponto que estabeleça essa conexão. Então ela, com habilidade, ela conseguiu destacar esse ponto comum, né? Um ponto de ideia do Gustavo, de ideia comum com o Gustavo, e conseguiu trazer o Gustavo para ela. Então, pessoal, está aí as duas sacadas. A gente vai estar detalhando mais sobre o vídeo, né? E, lembrar, né? Positivamente falando, as crianças precisam de estímulos, não julgá-las, não julgá-las. Primeiramente, você tem que evitar diferenças, né? Não deixar ela de lado, porque ela é mal educada, porque o pai dela também é assim. Esse tipo de julgamento não cabe. Os tempos mudaram, Então você tem que achar ponto de semelhança, algum ponto, né? Vamos ver. Esses pontos, né? Claro que você não vai falar de futebol, de religião, que são assuntos polêmicos, né? Ou de política, né? Estou falando no campo de trabalho dos colegas também, que você pode evitar a diferença. Muitas vezes um julgamento, um pré-julgamento, né? O julgamento já da pessoa faz que você não tenha um bom relacionamento e nem consegue se integrar ou persuadir ou influenciar aquela pessoa. Então você tem que achar um ponto comum, por acaso, uma música que talvez o que a pessoa goste, ou uma letra, ou um poema, ou um assunto que você pode. Basta só um único ponto comum, uma única semelhança, então você faz esse espelhamento com a outra pessoa e você consegue influenciar e persuadir. Então foi isso que a professora do Gustavo fez, encontrou esse ponto comum que deu certo e fez com que o Gustavo fosse outra pessoa. Então, estímulos e evitar diferenças, achar um ponto comum. Quer dizer, a primeira sacada é estabelecer, né, um jogo entre necessidade e oportunidade, que são os estímulos, e a segunda sacada é você evitar diferenças e destacar as semelhanças, meu amigo. Então você vai ter um bom relacionamento. Conquiste seus alunos. Até o próximo vídeo. Tchau!